As urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno já começam a ser preparadas. Quem está no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba é Rafaele Leite, que vai trazer mais detalhes. Boa tarde, Rafaele. Oi, Hermes, muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Ao todo são 9.602 urnas distribuídas em 1.727 locais de votação. Aqui comigo José Cassibiro, ele que é secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE da Paraíba. Boa tarde. Essa preparação tem início hoje e segue até a próxima sexta. Boa tarde, Hermes, boa tarde a todas e a todos. Sim, começa hoje nos nossos 5 depósitos, João Pessoa, Campina, Patos, Pombal e Cajazeiras, e terminamos, se Deus quiser, na sexta-feira, com as urnas todas prontas, lacradas, preparadas para o segundo turno, para serem transportadas para os cartórios eleitorais para instalação. É o mesmo processo que aconteceu no primeiro turno? São exatamente as mesmas urnas que funcionaram no primeiro turno que a gente utiliza no segundo turno, as 9.602, como você bem disse no início. A diferença é que agora a gente vai repor o pendrivezinho onde é gravado o resultado, e esse pendrivezinho avisa para a urna eletrônica que vai haver segundo turno, quais cargos haverá segundo turno e quem são os candidatos que concorrerão a cada um dos cargos. Então, esse pendrive é recolocado, lacrado lá na urna, nós ligamos, testamos novamente para saber se está tudo ok, para que no dia 30 esteja lá esperando a eleitora e o eleitor paraibano para a votação. Cassimiro, vale lembrar, né, o telespectador, que são pendrives novos, né? Quando acabou o primeiro turno, né, foram retirados esses pendrives, foram recolhidos os votos, e aí acontece novamente, então aqueles pendrives estão guardados, os velhos, e tem novos. Exatamente, é outra eleição, é segundo turno, é considerado outra eleição, então colocamos pendrives novos só para o segundo turno. Os que foram usados no primeiro, eles ficam guardados por 60 dias, assim como todas as urnas, após as eleições, ficam guardados por 60 dias sem que ninguém toque, porque se houver necessidade de alguma auditoria ou coisa do tipo, os pendrives e as urnas estão lá íntegras esperando para serem examinados. Termina na sexta-feira a preparação. E aí qual é o próximo passo? Termina na sexta-feira, elas ficam guardadas nos depósitos. A partir da quinta-feira, dia 27, nós entregaremos para as zonas que farão a instalação na sexta, dia 28, e na sexta entregaremos as zonas que farão a instalação no sábado, para que no dia 30, a partir das 7 horas com a Zerésima e a partir das 8 horas da manhã, inicie a votação no seu segundo turno. Os eleitores, pegando carona na audiência de vocês, os eleitores que não votaram, nem justificaram, não pagaram multa no primeiro turno, podem e devem votar no segundo, senão terão 2 multas. Então não deixa faltar novamente, comparece. Quanto mais eleitor comparecer, melhor para a democracia. Essa é uma pergunta muito comum, né? Talvez tenha sido recorde. Muita gente não votou no primeiro turno e talvez tenha interesse em votar agora. Isso, se não for vocês de imprensa que podem nos dar a oportunidade de levar isso, muita gente deixaria de votar acreditando que não poderia votar porque não votou nem justificou no primeiro turno. Pelo contrário, você pode votar sim, e deve votar, senão você vai pagar 2 multas ao invés de uma. Talvez o maior problema, ou o único talvez, aqui no TRE Paraíba foi com relação às filas. Acredita-se que vai diminuir nesse segundo turno? As filas foram, na verdade, nacional, né? Em todos os estados tivemos problemas com fila por conta do grande fluxo de eleitor nas sessões. Aqui a abstenção ficou em torno de 17%, porque muita gente desistiu de votar, mas saiu de casa para ir à fila. Mas pode ficar tranquilo, aqui empenho minha palavra, segundo turno são só 2 cargos, 4 digitações apenas, o número do seu candidato a governador, o número do seu candidato a presidente, uma votação com menos de 30 segundos para a grande maioria dos eleitores. Com certeza não teremos fila e, se Deus quiser, vai ser realmente uma festa esse segundo turno, também que nós possamos antecipar o resultado e entregar o resultado totalizado o mais rápido possível. Cassimiro, no primeiro turno, aqui mesmo em entrevista, a gente conversava que mais ou menos cada eleitor iria demorar em torno de 1 minuto para votar. Agora, bem mais rápido. Bem mais rápido. Eu calculo aí 30, 40 segundos no máximo por eleitor, então de tempo médio, porque são você digita 2 dígitos, confirma, 2 dígitos, confirma. Então é bem rápido mesmo, né? Então eu acho que o fluxo vai ser bem mais rápido. Nós corrigimos algumas falhas, mesários que estavam fazendo procedimentos que não deveriam, e isso tem impacto em fila. Então nós chamamos o pessoal para conversar novamente, para dar mais um treinamento,
trocamos os equipamentos que estavam com defeito, tinha muito equipamento que não estava reconhecendo biometria. Nós fizemos a substituição para garantir a você que no segundo turno seja ainda melhor e mais rápido que o primeiro turno. Exatamente o que eu iria perguntar. Não só as urnas foram substituídas que apresentaram defeito, mas os mesários também. Exatamente. Tinha mesário pedindo a assinatura de todos os eleitores, isso gera impacto em fila. Tinha mesário conversando com o eleitor enquanto votação. Tinham algumas coisas que precisavam ser corrigidas. Cita o exemplo que a gente conversava, soube de um caso que um eleitor ficou mais ou menos 30 minutos tentando votar. Na verdade, ficou 35 minutos na cabine de votação. Um senhor aqui em João Pessoa ficou 35 minutos e a gente fica um pouco impactado, porque se a gente tirar também o senhor lá da votação, pode alguém dizer que a gente está cerceando o voto de fulano, de Beltrano. Então é difícil a situação da gente, mas a gente pede que aqueles eleitores que tenham dificuldade, que tiveram dificuldade no primeiro turno, venham aqui no tribunal, a gente coloca uma urna à disposição para que eles possam treinar a votação antes e aí facilitar e lá na hora votar bem rapidinho e ir à fila ali e agradecer. Quem tiver dúvidas, né, continua o WhatsApp para tirar as informações. Continua o WhatsApp, pode me procurar aqui no tribunal através do 3512-1200. Repetir, por favor. 3512-1200, pode me procurar aqui também no tribunal, estou sempre à disposição de todas e de todos. Tem um simulador no nosso site, lá no portal da Justiça Eleitoral, justicaeleitoral.jus.br, tem um simulador onde você consegue votar lá exatamente como vai acontecer no segundo turno. Primeira tela, governador, segunda tela, presidente. É preciso ter cuidado, porque os números são completamente diferentes. Se você inverter essa ordem, você vai anular seu voto para governador, vai anular seu voto para presidente. Então, precisa ter cuidado. Anota os numerozinhos nessa ordem, governador e presidente da República, para que você não se confunda lá na hora. Então, vamos repetir o número, 3512-1200. Cassimiro, a gente encerra, agradece mais uma vez sua participação e reforça uma oportunidade para quem não votou, votar nesse segundo turno. Exatamente. Se você deixou de votar, por exemplo, em 2020, não votou no primeiro turno e não votar no segundo, você pode ter seu título cancelado. Então, mesmo que você não tenha votado, que não tenha justificado, e nem precisa pagar multa, tá? Não precisa pagar multa, você vota normalmente, são as mesmas urnas que estavam no primeiro turno, não houve mudança nenhuma, então pode ir lá na sua sessão que você votará, confere antes, né, consulta a tua sessão. Nós tivemos muitas mudanças, algumas pessoas ainda quebraram cabeça no primeiro turno, agora nós mudamos alguns locais, eu acho que 10, 12 locais foram mudados de endereço, então é bom você, antes de sair, conferir, para que você não perca tempo. Ok, muito obrigado, uma ótima semana. Hermes, e para quem ainda não tem o e-título, né, baixado no celular, uma oportunidade então para baixar e para tirar todas essas dúvidas, inclusive do local de votação. Volto com você, desejo uma ótima semana. Obrigado, Rafael. Para você também, obrigado a José Cassimiro, aí, o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, trazendo todas essas explicações.